Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pós-Atlética, mais um vídeo aqui da rúbrica de olho nos playoffs, onde vamos para a 10ª equipa, exato, 10ª equipa que se apurou diretamente dos playoffs, que é a equipa dos Minnesota Timberwolves, que já agora também está confirmado que vão ficar em 6º lugar. Eu tinha essa dúvida num episódio passado, no Houston Rockets, mas agora, aliás, depois da derrota da noite de anteontem, contra os meus Magic, ficou confirmado a questão da posição dos Minnesota Timberwolves, que já antes desse jogo já tinham confirmado por causa da derrota dos Phoenix Suns contra os Houston Rockets. Agora, com a derrota contra os Orlando Magic, confirmou que não conseguem subir até o 5º lugar e vão ficar em 6º, à espera que à partida deve ser os Denver Nuggets. À partida, porque os Lakers pronto, já toda a gente já sabe a situação dos Lakers, e depois os Houston Rockets estão ali ainda um jogo dos Denver Nuggets, mas Denver Nuggets tem salvo ter o tie break contra eles, e por isso é preciso que os Denver Nuggets nos últimos jogos perto todos e os Houston Rockets ganhem os jogos todos, por isso vai ser complicado. Minnesota Timberwolves, que a época deles é mais uma época um bocado atípica deles, que muita gente estava à espera de uma época se calhar melhor, incluindo eu, que também estava à espera que se calhar tivesse ali no pódio, das questões do pódio, mas mais uma vez um bocado abaixo. É verdade que a malta pode pegar nas questões do Anthony Edwards, que teve assim muito tempo, teve ali algumas lesões e atualmente ainda está ali lesionado, está ali uma lesão ali no joelho, que aliás o tirou das questões das Olimpíadas, dos prémios, essas coisas todas. Mas é uma equipa que realmente é um bocado caricata, vamos dizer assim. É uma equipa que depende muito da questão do Rudy Gobert na questão defensiva. Aliás, eles são atualmente a 6ª melhor defesa da liga, tal como na época passada, também eram a 6ª melhor equipa da liga, muito por causa do Rudy Gobert. Porque quando a equipa está com o Rudy Gobert, a equipa de Minnesota Timberwolves está ali no pódio das melhores equipas defensivas da liga, mas sem Rudy Gobert é das piores defesas da liga. É realmente impressionante. Mas é o que é, e há esse problema, digamos assim, que quando não há Rudy Gobert, como é que a equipa se safa? E não é um John Bellinger, um jovem francês, também curiosamente rookie dos Rockets destes Timberwolves, que atualmente nem é um jogador de garbage time. Por acaso neste jogo contra os Magic ainda teve aqui algum tempo de jogo, mas ainda é muito verdinho e é um projeto de jogador. E depois já há casos como o Jalen Clark, que eu pensava que esta época podia ser uma época de afirmação dele, que até gosto dele na questão de vertente defensiva, mas no resto o lançamento não tem aparecido. Na época passada lançava a 43% de triplo, este ano está a lançar 33%, lance livre estava a lançar 78,5%, na época passada este está a lançar 65,5%, e por causa disso, não é, faz com que não seja tão aposta, porque é um jogador engraçado no capítulo defensivo, da defesa ponto de ataque, mas depois no resto coisa. O Jaden McDaniels também falhou recentemente alguns jogos, a equipa sentiu muito. O Jaden McDaniels é um belíssimo defensor, eu adoro o Jaden McDaniels, é o principal defensor ali fora da zona interior da equipa, que esta época tem sido uma das grandes surpresas, já agora, desta época, porque finalmente tem aparecido mais no ataque, atacar mais agressivo ao cesto, melhor na eficácia de lançamento de triplo. Aliás, ele está com a melhor média da sua carreira, quase 42% de triplo. É verdade que a malta pode dizer é triplos no canto, é verdade. Na linha lance livre também está a ter a sua melhor fase da carreira, com 83% e meio de lançamento. Melhor média de pontuação, porque lá está sendo mais eficaz, melhor média de pontuação, melhor média também de abafos, também, melhor média também de eficácia de lançamento, com 52%, e realmente está a ser uma belíssima época de Jay McDaniels, que já agora Jaden McDaniels para mim acho que é um fator X desta equipa, não só pela importância que dá no capítulo defensivo, como também no lado ofensivo, e também eu não posso me esquecer da época passada,
que o Jaden McDaniels foi importante naquela run dos Timberwolves até à final da conferência, por isso, nos jogos contra os Lakers, no jogo ali a ser a principal referência defensiva contra o Luka Doncic, esteve muito bem nesse papel, e também no outro lado do campo também a contribuir, também muito, também contra os Golden State Warriors também foi muito importante, pá, e realmente foi. E esta época dos Timberwolves, se querem ambicionar e à partida como devem enfrentar logo os Denver Nuggets, acho que vai ser preciso muito do Jaden McDaniels desses dois lados do campo. Do lado defensivo, que provavelmente vai estar a defender o Jamal Murray, que está a ter melhor época regular da sua carreira, porque houve uma fase na bolha, que nós sabemos, que foi espetacular, e mesmo assim esta época também tem sido espetacular, mas lá está, foi a época toda. E também é preciso no lado ofensivo também, mas eu estou confiante porque lá está, já nos playoffs da época passada vimos isso, esta época regular também temos visto isto, um jogador mais regular que aparece mais no lado ofensivo, e isso tem sido importante. Claro que há outros jogos que têm estado mais apagado, mas isso aí, e passando para o ponto que realmente é que me deixa mais um bocado de pé atrás, é que este Timberwolves muitas vezes desliga, ou entra em campo algo desligado, ou deixa andar, ou e o ataque depois não sai nada de jeito, porque não sei, não sei se tem a ver a parte mental, moral, porque também, ao que parece lá em Minnesota, as coisas lá, isso tem o que sair assim, reportes, embora não sei se são muito verídicos ou não, mas o que tem saído é que o ambiente não está assim lá muito bom em Minnesota, e esta época não tem sido assim muito espetacular, numa época, primeira época, vamos dizer, desta nova direção, porque na época passada foi tipo o ano zero, depois de tanta coisa que aconteceu ali, ali na questão dos novos donos, vamos dizer assim, que acho que até, aliás, não sei se o caso foi para tribunal ou qualquer coisa assim, já não recordo bem, mas este foi o tipo primeiro ano desta nova direção, desta nova ownership, e as coisas, e a equipa, é verdade que na época passada, podemos dizer assim, na época passada também houve fases, há 2 anos houve fases assim, e que depois chegámos aos playoffs e nós, os Timberwolves contra os Lakers, sei quê, os Lakers se calhar vão ganhar, ou os Minnesota quando há 2 anos apanharam os Denver Nuggets, os Denver Nuggets vão ganhar, e depois eles surpreenderam, não é? Acabaram por ir nessas 2 últimas vezes às finais da conferência, e eu não queria cair muito nesse erro de dizer, eles agora vão perder a primeira ronda, certeza absoluta, e depois sermos surpreendidos. Embora esta época cheira um bocado isso, e depois há a questão do Anthony Edwards, que é verdade que é um fator X, obviamente que é um fator X, a questão da lesão do Anthony Edwards, o joelho, como é que ele vai, se vai regressar ainda neste final da época regular, embora eu duvido, porque agora que o sexto lugar está garantido, eu acho que os Timberwolves não vão querer forçar, sinceramente. Vão forçar para quê? Para depois voltar a ter uma recaída, vamos dizer assim, na lesão, ou coisa, não faz muito sentido, não é? Não faz muito sentido. Por isso, eu acho mesmo que os Timberwolves não vão resguardar o Anthony Edwards. Se ganhasse contra os meus Magic, ainda havia hipótese, salvo erro, de atingir ali o quinto lugar ou isso. E se calhar lá está até apanhar os Lakers, não é? Embora os Lakers, eu acho que vai aqui mesmo para quinto. Mas podia ainda haver, embora seria um cenário muito impossível, porque era tais cenários que tinham ganhar os jogos todos, os Lakers tinham perder todos, e os Rockets também basicamente a mesma coisa. Mas este Timberwolves não me está a me inspirar assim muita confiança, sinceramente. Se calhar até não está a me inspirar. A época passada inspirava mais que esta, sinceramente, porque Dante Vincenzo, por exemplo, é um jogador que houve uma fase na época que estava a desenrascar bem e estava a ser o base da equipa. Há essa questão realmente do base, com o Mike Conley, que depois saiu na trade deadline e depois regressou via buyout, e basicamente os Timberwolves, com estas questões todas, poupou no ordenado, no payroll. Claro que o Mike Conley vai receber o dinheiro na mesma, mas ele foi trocado, e depois trocado, já não lembro para que primeira equipa foi, se foi os Chicago Bulls, depois os Chicago Bulls acho que trocaram não sei para onde, e depois foi dispensado, e graças a isso os Timberwolves conseguiram ter volta de buyout, porque imagina, se ele fosse trocado para os Chicago Bulls e os Chicago Bulls pegassem e fizessem buyout,
os Timberwolves não podia, porque lá está, veio de troca, lá está, pelos Timberwolves. Mas como ele foi trocado outra vez, pela segunda vez, para outra equipa diferente, aí e caso haja buyout dos Timberwolves aí já podiam buscar, que faz sentido, pronto, porque o Mike Conley já é um jogador que já está ali há algum tempo, lá está aí em Minnesota. É verdade que já não é um base que dá assim grandes garantias por causa da idade, estamos a falar de um, de um base que já tem que 38 anos, exatamente. Ele este ano, 2026, vai fazer 39 anos. E claro que agora é um jogador que atualmente até tem aproveitado esta questão do, do, um, do Anthony a estar fora e está a voltar a ser titular, mas claro, vamos ver a nível de média de pontos esta época, 4,5 pontos a jogar 18 minutos. E nos playoffs, eu cá para mim, o Mike Conley vai jogar só uma dúzia de minutos de média. Não vai jogar mais. 10, 12 minutos, a meu ver, e se calhar até menos. Não vai ser mais que isso. Infelizmente é um bocado isso. E isto, atenção, caso o Anthony Edwards regresse, porque se o Anthony Edwards não regressa, pois aí fica muito complicado. Mas como eu disse, o Dante DiVincenzo, que eu estava à espera, por exemplo, houve uma fase que o Dante, que foi sempre titular nesta época, ele, na época passada, era o six man da equipe, mas agora passou a ser sempre titular por causa destas lesões e também destas questões de lesões e também do Mike Conley estar como está. Estar como está ajudou imenso. E houve uma fase que o Dante estava ali a responder bem, a fazer ali jogos de 6, 7, 8 assistências e estava a desenrascar bem, mas lá está, era um desenrasque. Um desenrasque não é uma coisa muito fiável para uma long term, para uma cena mais lá está, vários meses. E já esta fase final da época já não está assim tão bem. E, por exemplo, nos playoffs, pá, pode ser o Dante DiVincenzo ser o base da equipa. Claro que se tiver um Anthony Edwards, ok, o Anthony Edwards que também pode jogar playmaker, mas o Anthony Edwards ainda não deu o tal salto de playmaking, ainda não deu o tal salto, por exemplo, com o Tatum, com o Devin Booker, por exemplo, deram nessa questão de playmaking, de visão, de ser melhor passador, essas coisas todas, não é? Estas últimas épocas, por exemplo, Devin Booker está com uma média de 6 assistências e meia. O Tatum também, é mais ou menos por aí. Já o Anthony Edwards, esta época, está com uma média de 3,7 assistências, não é? E é um jogador é ainda muito de lançar, não está a lançar tanto triplo, por exemplo, na época passada ele estava a lançar 10,3 triplos, desta vez está a lançar 8,5, mas com uma eficácia interessante, atenção, 40%, tal como na época passada, não é? E lançamentos no geral também 49%, que está a ser o seu melhor na carreira, com 20 tentativas, que é realmente bem impressionante. Atenção, o Anthony está a fazer uma bela época, na defensiva, lá está, às vezes há jogos que ele é um belo defensor. Como é que vou dizer? É um bom defensor, é verdade, mas há jogos que às vezes está desligado e tal, e pronto, se resguarda mais para o lado ofensivo, é verdade. E nestes playoffs vai ser preciso dos dois lados, mas é a tal cena, a tal lesão dele, não sei, sinceramente, não sei como é que vai ser o regresso dele, não faço a mesma ideia. Mas é isto, eu tenho ali algum receio sobre a questão da posição de base. É verdade que há o Bones Island, que há jogos realmente quando aparece e depois faz pá, aí uns 4 ou 5 triplos. Realmente, ele foi sempre um bom jogador a nível de lançamento, mesmo em Denver, quando andava por lá. Pronto, é verdade que tinha o Nikola Jokic, mas é um jogador que conseguia saber criar o seu lançamento. E, por exemplo, nesta época está com 39% de triplo, com 4 tentativas, mas não é um jogador assim de muito IQ, de muito de passe, de visão, de construção, isso. Eu não confio muito, lá está. Nota-se que tem ali algum talento para isso, mas não confio muito. E dá pena, porque esta equipa, na trade deadline, foram buscar o Ayo do Sumo, numa troca que lá está, Rob Dillinger e Leonard Miller foi, dois jovens jogadores que já não valia a pena, e eu percebo, não fazia sentido estar na equipa, embora podem dizer que o Rob Dillinger era a sua segunda época, mas até nos Chicago Bulls não estamos a ver assim grande coisa dele também. Mas tivemos então o Ayo do Sum, que estou a gostar bastante, realmente, que é também uma das boas notícias daqui dos Timberwolves, que atualmente está a jogar titular, porque também por causa das questões, lá está, das lesões, tem havido ultimamente da equipa, o Jana McDaniels também ficou de fora alguns jogos, e é um jogador que faz
um pouco de tudo bom. Lado defensivo, sabe também está a ter a sua melhor época da carreira a nível de lançamento de triplo. Nos Minnesota Timberwolves também, quando é chamado à linha de lance livre, não tem falhado. Um bom passador, também vai à luta dos ressaltos. Ele faz um pouco de tudo, sinceramente, o Ayo Dosunmu, e realmente é um dos jogadores que um bocado underrated, e o pessoal não ligava muito, porque pronto, estava ali em Chicago, e pronto, yeah, é o que é Chicago. Que também não dava assim, se calhar, muito devido valor, e eu acho que agora os Timberwolves conseguiram este jogador, um bench player confiável, embora está a ser titular, mas como eu digo, se tiver toda a gente disponível e saudável, o Anthony Edwards, Anna McDaniels, o Donte Vicente vai continuar a ser titular, depois já o Julius Randle e o Gobert, o Ayo vai ser uma bela peça a vir do banco, vai ser um dos six men da equipa, e basicamente veio substituir um bocado no Nick Alexander Walker, que era necessário a equipa precisava lá estar num Nick Alexander Walker, porque já que o Jalen Clark não está a corresponder, vamos dizer assim. Rudy Gobert já falei sobre ele, o Naz Reid, uma época de momentos, é uma fase assim que andou muito em baixo, agora já está outra vez a ser o Naz Reid que nós conhecemos. Vamos ver como é que vai ser na questão dos playoffs, e vamos ver se. Eu acredito que sim, que neste confronto contra os Denver Nuggets, acho que vai haver a tal questão de. Com ele em campo, vai ser ele a defender o Jokic com o Gobert atrás, vai ser uma espécie de invisível double team, vamos dizer assim. E depois temos o Julius Randle, que ele não tem. Quer dizer, ele esta época também tem estado bem. Esta época, a ser uma época algo normal de Julius Randle, embora a nível de eficácia podia estar melhor, a nível de triplo. 31,5%, mas ok, é o Julius Randle, também não podemos estar a esperar muita coisa, mas também seria importante, lá está outra espécie de menção rosa fator X, este Julius Randle também está num nível na época passada o Julius Randle houve fases por exemplo, eu até diria que naquela primeira série, na primeira ronda contra os Lakers, para mim o melhor jogador da equipa foi o Julius Randle, vou ser sincero. E até contra os Warriors, metade assim da série, metade dos jogos foi com o Julius Randle. É verdade que contra o Oklahoma a coisa não correu bem, porque Hartenstein, Chet e isso, é verdade. Mas não podemos esquecer do resto. Houve jogos dos Julius Randle esteve bem. Lá está. E neste agora, contra os Nuggets, estou curioso para ver como é que vai ser aqui o Julius Randle, que vai ter que dar a tal ajuda para a questão de tal confronto contra o Nikola Jokic, não é? E não só, e é mais, não estou muito preocupado no lado defensivo, estou mais preocupado no lado ofensivo de não ser o Julius Randle mau, vamos dizer assim. Eu quero ver um Julius Randle bom, como aconteceu nos playoffs da época passada. É isso que eu estou à espera para ver desse Julius Randle, principalmente dessas duas primeiras rondas que aconteceu, que para mim, de modo geral, sinceramente, embora seja discutível, mas até não desconsiderava. Por exemplo, se alguém dissesse que o José foi o melhor jogador das duas séries em overall, até que não dizia assim claramente que não. O Kyle Anderson, que agora estou a ver aqui, foi uma aquisição também a nível de buyout, porque ele foi trocado para Memphis e depois foi buyout, que é uma solução algo interessante. Ele que até o Chris Finch tem apostado às vezes com uma espécie de point forward, que realmente é uma das coisas que tem de bom no seu jogo, consegue levar a bola e não tem metido a lançar, porque é um bocado slow-mo a lançar e não é assim muito confiável, vamos ser sinceros, mas o Kyle Anderson tem metido nisso, que também acho que também pode ajudar na questão defensiva também, ser uma espécie defensiva, mas não acho que vai ter assim muitos minutos em campo. De resto, acho que já falei, lá está, de toda a gente. Rudy Gobert é o Rudy Gobert. É uma máquina defensiva. Claro que no ataque só marca metade dos lances livres e nha, 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 e é preciso um base realmente ali para ajudar a finalizar. Tudo muito certo, mas pá, o impacto que ele está na defesa é brutal. Falei de fator X, falei de coisa expectativa nas playoffs. É verdade que os Timberwolves, tal como eu falei no vídeo dos Denver Nuggets, os Timberwolves vão apanhar a pior lado pior, quer dizer,
Era pior se apanhasse o jogo com uma citando, mas vamos imaginar, eles apanham os Denver Nuggets, se ganham os Denver Nuggets, apanham os San Antonio Spurs e depois nas finais de conferência apanham o jogo em Thunder. É um caminho muito difícil, porque não apanha nem Lakers, nem Rockets, nem equipas de play, obviamente, porque estão em sexto, não é? Mas perceberam o que eu quero dizer, ou seja, daquele lote dos 4 piores adversários possíveis, só evitam o Oklahoma, o resto apanham os. Desculpem, do lote das 3 piores equipas, quer dizer, do lote das 3 piores equipas que podiam apanhar nestes playoffs, eles vão apanhar, dois vão apanhar no caminho até às finais da conferência e depois nas finais da conferência provavelmente vão apanhar. Porque o resto, digamos assim, dos adversários, como eu disse, eu até diria, contra os Houston Rockets, eu se calhar até metia os Timberwolves a passar. Quer dizer, depende da questão do Anthony Edwards, mas não, se tivesse Anthony Edwards saudável e essas coisas todas, eu metia os Timberwolves se calhar a passar, porque há ali coisas. Eu falei um bocado do ataque ser um bocado esquisito nos Timberwolves, mas o dos Rockets é bem pior, meus amigos. E depois os Rockets não havendo a tal Steven Adams, segundo, tal line-up muito alto, não sei o quê, o Rudy Gobert não vai ser tão torcicado ali na luta das tabelas e isso, e até o próprio Rudy Gobert no segundo será assim algo complicado, não é? E depois o Amen pode ficar ali no cantinho, coisa, o Randall não se importa muito com ele, ou se calhar o Randall vai ficar com o Jabari, mas pronto. Mas pronto, whatever. Mas o que interessa é esta linha contra os Denver Nuggets. Que é verdade que os Denver Nuggets há ali questões um bocado físicas, mas o Aaron Gordon já regressou. O único, assim, algo questionável é o Peyton Watson, que à partida será suplente. À partida, mas estamos a falar de um jogador suplente. Já os Timberwolves estamos a falar da sua principal referência, a sua cara da equipa. Por isso há muitas questões. Há muitas questões nisso, mas eu atualmente, eu acho que os Timberwolves devem, eu na aposta que eu meto agora, embora ainda faltem ainda 2 jogos, estou a gravar sexta-feira à tarde, depois vai haver jogos, lá está a tal penúltima jornada que vão jogar todos nesta sexta-feira à noite e depois no domingo à noite, não sei como é que lá está o Antiners, essas questões. Nesta altura, e depois ainda falta a semana de play nisso, mas nesta altura meto os Timberwolves a perder contra os Denver Nuggets, mas vai ser uma série de até diria 7 jogos porque eu acho que os Timberwolves vão mostrar mais uma vez que isto não é favas contadas e se calhar podem surpreender. É por isso que eu meti este 7, porque esta equipa já aqui 2 vezes neles e isso, a terceira de vez, epá, não sei, mas é uma equipa que tem ali armas realmente para castigar os Denver Nuggets. O próprio Anthony Edwards, que a meu ver não tem ninguém. Exato. Ninguém para estar ali do lado dos Denver para abrandar o Anthony Edwards. A meu ver, não tem. Não vão meter o Aaron Gordon, sinceramente. Se calhar vão meter o Aaron Gordon no Randall. Se for bom Randall, então vão ter que meter mesmo do lado dos Denver Nuggets o Aaron Gordon. O Jokic vai ficar com o Rudy Gobert, não é? Mas pá, não vai ser o Jamal, o Jamal Murray se foi com o Anthony Edwards. O Christian Brown pode segurar, mas não será suficiente. Se calhar vai ser o Bruce Brown, talvez, mas mesmo assim não sei se acompanham. Isto perspectivando que vamos ter aquele Anthony Edwards explosivo e essas coisas todas. E agora vou dizer, é do lado contrário. É verdade que eu falei há pouco nas questões defensivas dos Timberwolves, não há Rudy Gobert. Mas eu acho que os Timberwolves nos playoffs normalmente dá aquele clique e o resto da equipa acho que vai estar ativo. O Anthony Edwards, o Dante DiVincenzo, o Jaden vai estar com o Jamal Murray, obviamente. O Randall vai estar muito provavelmente com o Aaron Gordon e depois o Rudy Gobert vai estar ali juntamente ali com o Jokic, mas já embora acho que vai haver ali aquela jogada de haver uma espécie de falso double team no coisa em que se calhar vai ser o Randall ou o Nas Reed, provavelmente a fazer esse papel, ou até o Kyle Anderson. Talvez o Kyle Anderson vai ser lançado em campo, nem que seja para tirar só o Roberto, não, o Jokic e fazer faltas. Vamos ver. Eu acho que ali há armas para os Timberwolves surpreender os Denver Nuggets, porque é um matchup algo favorável para os Timberwolves, que aliás há 2 anos eles ganharam, é verdade que foi a 7 jogos, mas eles ganharam, e foi um ganhar justo, vamos dizer assim, que realmente, eles mereceram ganhar. Porque há aqueles jogos 7 que fica ali aquele pequeno coisa, por exemplo, nas finais,
causa da lesão do Haliburton. Isso. Há aqueles jogos 7 que tipo, podias dizer assim, é justo, mas podia cair em qualquer lado, sei que. É verdade, nos Timberwolves Nuggets sim, mas acho que este 4-3 foi tipo aquela sensação de mais justiça para os Timberwolves, a nível de jogo em si, acho que foi mais justo, a meu ver. É que o Jokic saiu lá todo arrebentado, e neste confronto também, à partida, não vai ser nada fácil, mas mesmo assim, eu não vejo os Timberwolves a ultrapassar este Denver Nuggets, e atenção, tudo numa perspectiva que esta malta esteja tudo saudável, e por isso fica aqui a minha previsão, malta. E já agora, metem a vossa aí nos comentários, e se vocês concordam ou não, o que quiserem, deixa o like já no vídeo, não é? E subscreve o canal se não estás subscrito, não é? Metem um subscribe e mete o sininho também aí a ativar, que é para sair notificações destes próximos vídeos que já estão a acabar e que já agora, malta, eu não sei, porque Atlanta Hawks perdeu contra os Cavs. Não sei se hoje à noite perdem outra vez contra os Cavs e, por exemplo, os Magic ganham contra os Bulls, os Philadelphia, que não sei o quê, os Toronto Raptors ganham, sei lá, contra quem, não sei o quê. Eu não faço ideia. Não faço ideia como é que vai ser os próximos vídeos, porque se isto for até domingo à noite, tem que lançar na segunda-feira. Isto definição de quinto e sexto lugar. Isto estou a dizer no sentido dos Atlanta Hawks, que era a equipa que eu à partida, se calhar não podia ter as coisas já depois do jogo daqui de sexta-feira, já as coisas bem encaminhadas, mas a questão é que agora vejo contra os Cleveland Cavaliers, que já perderam coisas, e se calhar os Cavs ainda estão ali na última das esperanças para ver se consegues chegar ao terceiro lugar. Uh, não sei, malta, lá está, vai depender muito. Estes últimos, e depois a nível pessoal, a nível da agenda, também fazer isto, depois vai ser complicado. Na segunda-feira, ou até no próprio domingo, e mesmo no sábado, vai ser complicado, mas eu tenho muito receio. Aliás, porra, porque é que não ganharam contra os Cleveland Cavaliers e também ganhavam lá contra os Knicks, e assim já ficava resolvido e já fazia. Por isso, malta, estes próximos 2 episódios, que eu suspeito que um deles vai ser a Tonta Wax, mas eu não vou fazer, porque não sabes, lá está como eu digo, se a Tonta Wax perder contra os Cavs, e por exemplo os meus Magic ganham contra os Bulls e os Raptors, não sei o que mais, fica tudo aberto. Mesmo os Warners, pá, sei lá, se os Warners ganham contra os Celtics, lembra-se, pá, fica tudo aberto, tudo em aberto. Os Vox podem pegar e cair do quinto até o sétimo. Isto tudo pode acontecer depois na última jornada, não é? E por isso, pá, ativa o sininho e que vai receber notificações, mas vou tentar fazer o episódio, mas lá está, neste fim de semana, início da próxima semana fica complicado. Podia ser agora, sexta-feira já tinha, antes de estar entrando no fim de semana, tinha tempo para gravar, agora tinha tempo agora para gravar mais outro, mas enfim, estes são Total Walks, por amor da santa, pá. Por amor da santa, mas enfim, nada, nada aqui contra deles, que eles até estão a fazer uma época, apesar coisas todas ali, Trae Young e não sei o quê, experiência falhada, entre aspas, de Porzingis, por causa de questões físicas, até, pronto, estou aqui por agora no quinto lugar, que ainda é uma posição abaixo que eu estava à espera, mas mesmo assim não é mal de todo. Não é mal de todo. Porque eu estava a ver coisa preta, por acaso, ali nos Atlanta Hawks, mas depois tiveram aquela fase das 11 vitórias ou 12 vitórias seguidas, que até salva um bocado a pele do Quinn Snyder, vou ser sincero. Yeah. Muito bem, maltinha, espero que tenham gostado. E pá, não vou dizer até amanhã, não tenho a certeza, mas vou tentar fazer os possíveis para lançar os últimos 2 vídeos das últimas 2 equipas apuradas diretamente aos playoffs. E que também já agora, depois, não na próxima, depois do play-in, vamos ter aí os vídeos da off-season, exatamente, com as equipas que caem do play-in e lá está, e depois por aí fora. A malta que já está aqui há algum tempo já sabe como é que é a sequência, equipas eliminadas do play-in e depois provavelmente os Pelicans, porque é uma equipa de questões de draft não tem nada a ver, a pick não vai para eles, não vai para Atlanta ou vai para Milwaukee, e depois equipas eliminadas na primeira ronda e por aí fora. Bah. Grande abraço, maltinha, e até à próxima. Tchau, tchau.